Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então, amados, abra sua Bíblia comigo. Na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, e eu quero que você deixe aberta a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1. Bota aí para mim, Vini. E nesse mesmo espírito da Feira de Ministério, eu quero trazer essa mensagem hoje para vocês. Sobre coração de servo. Sobre termos um coração de servo. Eu tenho certeza que muitos de vocês, e você pode deixar sua Bíblia aí aberta, em 2 Pedro, capítulo de número 1, e nós vamos ler no decorrer aí da ministração. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês aqui lembram o dia em que vocês aceitaram Jesus. Tenho certeza que isso marca, eu tenho certeza que isso marcou a sua vida. Mas muitos de nós talvez não se lembram do dia em que foram chamados. E como assim, pastor? Sim, porque, queridos, todos nós fomos chamados. Todos nós fomos chamados por Deus para servir pessoas. Todos nós fomos chamados por Deus para servir pessoas e para servir a Ele. E aí você precisa entender que reconhecer a natureza desse chamado nos dará o senso de prioridade da nossa vida. O que você vive hoje, você está vivendo com um senso de prioridade. E talvez o seu senso de prioridade esteja desfocado. Talvez o seu senso de prioridade não seja o senso de prioridade de Deus. Talvez o que você tenha como senso de prioridade para a sua vida não seja o que Deus tem como senso de prioridade para a sua vida. E eu quero falar sobre isso com vocês nessa noite, sobre um coração de servo. Aumenta um pouquinho para mim, Marcos. Sobre um coração de servo. Porque, queridos, afinal de contas, o que vai importar quando nós estivermos diante de Deus naquele grande dia é nós respondermos duas únicas perguntas. Quantas pessoas estão nos céus por minha causa? E quantas pessoas deixaram de estar nos céus por minha causa também? Essa vai ser as únicas duas respostas que você vai dar para Deus. Você não vai falar para Deus se você cantou bem. Você não vai falar para Deus se você tocou bem. Você não vai falar para Deus se você ministrou bem, se você era um excelente pregador, se você era um profeta. Você não vai falar para Deus se você era nenhuma dessas coisas, não. Deus não vai estar interessado no que você fez nesse sentido. O que Deus vai querer saber é quantas pessoas estão nos céus por sua causa e quantas pessoas não estão lá no céu por sua causa também. Essa é a resposta que nós vamos precisar. Porque, queridos, você precisa entender, nós não fomos salvos pelas obras. Nós não fomos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para realizar boas obras. Porque, como diz Tiago, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Porque tudo que nós fazemos nesta terra, ela tem um propósito de edificação do reino. Os lugares, a situação, as pessoas que você encontra, a situação que você vive, o que você está passando, isso tudo está conectado com o propósito de Deus, para que o reino de Deus seja estabelecido por meio do seu testemunho e da sua vida. Você precisa entender isso. Não há acaso quando você serve a Deus. Não há acaso quando você faz parte dos propósitos de Deus, não há acaso. Sua vida não é um acaso. Sua vida não é algo que você projetou, sua vida é algo que o Senhor projetou. E o Senhor, como diz Einstein, o Senhor não joga dados. Ele não lida pelo acaso. Ele não age de qualquer maneira. Mas tudo que acontece na sua vida tem um propósito: de glorificar a Deus. Porque, como diz 1 Coríntios capítulo de número 10, verso de número 31, assim vocês podem comer, vocês podem beber, vocês podem fazer qualquer coisa, mas façam tudo para a glória de Deus. A sua vida precisa glorificar a Deus. O que você vive precisa glorificar a Deus. Isso não tem a ver apenas com a Indizas como igreja, queridos. Não, isso tem a ver com a igreja de Cristo. Isso não tem a ver apenas com uma igreja local, mas isso tem a ver com a igreja de Jesus Cristo. E entenda, faça tudo como se fosse para Deus e não para os homens. A partir do momento em que você serve nesta casa, você não serve a mim,
Você não serve a essa denominação, você serve a Jesus Cristo, o autor e consumador da sua fé, aquele que te salvou, aquele que mudou a sua vida, aquele que te deu uma nova história. Você serve a um propósito e é o propósito dele. Você está me entendendo, sim ou não? Porque, queridos, igreja é isso, irmãos. Igreja não é um ajuntamento de pessoas que são melhores do que os outros, não, meu amado, não. Mas igreja é sim a reunião de salvos que entenderam o propósito do Pai e vivem para cumprimento do propósito dele. Porque muitos por aí querem medir a sua igreja pela quantidade de pessoas que tem dentro dela. Não, eu tenho uma igreja relevante. Uau! Sim, minha igreja por domingo dá 10 mil pessoas. Uau! 5 mil pessoas, 500 pessoas. E elas querem medir a capacidade, a relevância da igreja pelas pessoas que estão sentadas. Entenda, uma igreja não deve ser medida pela capacidade de pessoas que estão sentadas, mas sim pelas pessoas que se levantam para servir e que são enviadas para fazer a diferença na vida das pessoas. Uma igreja relevante não quer dizer dos números que estão sentados, mas das pessoas que entendem, como diz Romanos, a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Uma igreja não deve ser medida pela capacidade de pessoas que estão sentadas, mas sim pela capacidade de enviar pessoas para servir a outras. Você precisa entender isso. Deus tem um senso de destino conosco como igreja. Deus tem um senso de destino conosco como igreja. E quando você entende o seu senso de destino, você deve caminhar com um senso de desespero, porque o propósito nos traz essa consciência. Queridos, há pessoas que estão se perdendo e nós precisamos servir a essas pessoas. Há pessoas que estão precisando de Jesus e nós precisamos servir a essas pessoas. Se você é aquele que está às vezes ministrando a palavra, se você é aquele que está tocando, se você é aquele às vezes que está cantando, se você talvez é aquele que está nos bastidores, segurando um tablet, controlando o som, se você é aquele que está numa recepção, dando boas-vindas, se você é daquele que está controlando, simplesmente olhando para que o seu carro fique em segurança do lado de fora, como agora vocês estão sentados aqui, e tem alguns irmãos que estão servindo na lateral da igreja, para que você fique aqui muito bem recebendo a palavra. Sabe o que isso significa? Que Ele está servindo você, e quando você chegar lá no grande dia, Ele vai ter a parcela, porque a sua vida está lá, porque Ele contribuiu para que você vivesse o reino de Deus. E quem vive esse propósito, essa consciência, entende que nós não estamos aqui apenas para somar forças, mas nós estamos aqui para multiplicar as nossas forças. Isso se chama sinergia do cristianismo. Pastor, o que é isso? Traduza. Vou te traduzir. Sinergismo significa que o todo é muito maior do que a soma das partes. Pastor, continuei sem entender nada. Eu vou te exemplificar agora. A sinergia, a força do cristianismo é a seguinte coisa: eu consigo carregar 10 quilos. Com o braço hoje, metade, 5. Mas eu consigo carregar 10. O Marcos carrega 10. Mas juntos nós não vamos carregar 20. Juntos nós vamos carregar 30 e 40, porque o todo é maior do que as somas da parte. O Senhor nos chama para isso. Então entenda, quando você junta a força com o seu irmão para servir a Jesus, você não serve apenas somando forças, mas você multiplica para o reino. Porque, queridos, entenda, ninguém constrói nada grande sozinho. Se está fazendo sozinho é porque não é grande. E entenda mais uma vez, queridos, se você está vivendo o seu propósito sozinho, isso não tem a ver com o reino de Deus, isso tem a ver com o seu reino.
Porque o reino de Deus é um reino de amigos e é um reino de pessoas. E nós precisamos um dos outros. O reino de Deus não se faz somente de pastor. O reino de Deus não se faz só de músico. O reino de Deus não se faz só de profetas. O reino de Deus se faz de todos. E você precisa entender isso. Se você está vivendo o seu propósito sozinho, isso não tem a ver com o reino. Isso tem a ver com você. E se tem a ver com você, Jesus não tem parte contigo. Eu preciso te falar isso. Porque não se trata de mim, não se trata de você. Se trata do reino. Se trata do reino de Deus. Se trata do reino de Deus. E você precisa entender isso. Que o reino de Deus não são para pessoas acomodadas, mas o reino de Deus são para pessoas apaixonadas. O reino de Deus é para pessoas que desejam. O reino de Deus é para pessoas que têm um senso de urgência. O reino de Deus é para pessoas que estão falando, cara, tem pessoas que estão se perdendo e eu posso fazer alguma coisa por ele. Eu posso ajudar em algo. Eu posso contribuir em algo. Eu posso fazer alguma coisa. É apaixonado. Não apaixonado pela minha causa. Não apaixonado pela sua causa, mas apaixonado pela causa de Jesus, porque já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não é a minha causa, é a causa dele, diz Gálatas 2:20, é por ele que eu vivo, é por ele que eu me movo, é por ele que eu existo, é para fazer a vontade dele, é por que eu estou aqui, e essa paixão precisa arder no meu coração e no seu coração. Isso precisa arder em nós. E você abriu em 2 Pedro 2, 2 Pedro 1, versículo de número 1 a 11, você não vai fechar porque nós vamos falar sobre esse texto. E Pedro, nesse texto, ele vai nos mostrar como nós devemos nos apropriar dessa nova vida em Cristo. E nós desenvolvermos esse caráter em Cristo, para que nós tenhamos um coração de servo e sejamos frutíferos. E a primeira coisa para você desenvolver um coração de servo, a primeira coisa que você precisa entender é, você precisa saber que Deus chamou você para servir. Você está entendendo, meu amado? Sim ou não? 2 Pedro 1 diz, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles, eu estou falando aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Entenda, meu amado, o apóstolo Pedro começa a carta escrevendo assim, olha, Simão Pedro, servo e apóstolo. Cara, ele era apóstolo. Ele era apóstolo. Ele tinha um título de apóstolo. Ele era um dos 12 apóstolos. Ele poderia muito bem começar a carta falando, Simão Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Eu tenho uma prerrogativa, mas ele começa dizendo, Simão Pedro, servo. Servo. Servo de Jesus Cristo, porque, queridos, entendam uma coisa, não existe um ministério apostólico se você não for servo, não existe um ministério pastoral se você não for servo, não existe um ministério profético se você não for servo, não existe um ministério de ensino, um ministério da palavra, dom de ministrar, dom de cantar, dom de tocar, não existe dom algum se você não for servo, porque antes de você ter muitas das vezes, a proeminência do seu ministério, você precisa entender que você precisa ter um coração de servo. Jesus não foi o Salvador do mundo antes dele se humilhar diante dos apóstolos e iniciar o seu ministério com uma toalha e uma bacia. Sabe por quê? Porque tem algumas pessoas que acham que Jesus nos chamou para servir
e acha lindo e quer tomar para si a prerrogativa de talvez subir no altar, e acha que o ministério tem a ver com isso, ministério tem a ver que estar no altar, ministério tem a ver de você ostentar um título, ministério tem a ver de você falar que você é um profeta, ministério tem a ver com isso. Não, meu amado, ministério tem a ver com um coração que se humilha, e Jesus prova isso quando antes de qualquer coisa, Ele mostra que o ministério dele começa com uma bacia e uma toalha. Por isso, meu amado, não tem a ver com o direito que você quer, mas tem a ver com a justiça de Deus. Não tem a ver com o seu desejo, tem a ver com o que Deus quer para a sua vida. Você não serve porque você quer, você serve porque você foi chamado. Você foi chamado por Ele, e à medida que você serve a Deus, você se conecta mais com Ele, você conhece mais a Deus. O problema é que nós muitas das vezes esquecemos que Ele nos chamou, e Ele nos chamou para servir. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para isso. E amados, eu sei que esse talvez não seja o evangelho que enche igreja. Porque o evangelho que enche igreja, sabe qual é o evangelho que enche igreja? É se eu começasse a falar que, olha, existe anjos ministrando da parte de Deus, aqui você vai ser servido aqui nessa noite. Oh, aleluia! Queridos, isso acontece, mas presta atenção numa coisa: não queira viver algo com Deus que você mesmo não entrega para Deus. Não queira viver algo com Deus que você mesmo não esteja fazendo para Ele. Não queira ser servido por Ele se você não está disposto a servi-lo. Porque à medida que você serve, você conhece a Deus. E à medida que você conhece a Deus, você começa a ter um novo nível de revelação das coisas do Senhor. 2 Pedro 1:2 vai te dizer a seguinte coisa: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Ele não vai te dizer, graça e paz não é apenas um mero cumprimento cristão, não, queridos. O que o apóstolo está querendo te dizer aí é, à medida que você vai ter um pleno conhecimento de Deus em Jesus, porque você está servindo, você começa a ter graça. Graça tem a ver com abundância, e você começa a ter paz. Paz tem a ver com descanso de alma. Isso significa que o seu nível de revelação se amplia à medida que você começa a servir a Deus. À medida que você começa a servir a Deus, o seu nível de percepção da bondade e da paz do Espírito Santo aumenta. Sabe por que tem muitos crentes hoje que não conseguem servir? É porque não estão servindo por causa do mestre, estão servindo por causa de si. E quando servem por causa de si, não tem a revelação da graça e da paz que traz o Espírito Santo. E como ele não tem o conhecimento da paz e da graça que o Espírito Santo traz, ele se cansa. Ele para pelo caminho. Ele desiste. Ele abandona. O Senhor não te chamou para abandonar, o Senhor te chamou para servir. O Senhor não te chamou para parar, o Senhor te chamou para avançar. Sabe o que cansa os crentes? Não são os grandes trabalhos na obra do Senhor, mas o que cansa crente são as pequenas ambições. Sabe por quê? Porque o Senhor não te chamou para você ter uma mente medíocre e miserável. O Senhor te chamou para você viver grandes projetos, e grandes projetos nele, não em si, mas nele. Mas enquanto você continuar pensando com a sua mentezinha pequenininha, de achando que você está fazendo muito já para Jesus, você vai continuar vivendo uma vida medíocre e miserável. E aí talvez você vai se espantar com o que eu vou te falar, mas eu preciso te dizer isso. Tem uns crentes aí que hoje em dia os crentes estão tirando férias de Deus. Os crentes estão tirando férias de Deus. Estão tirando descanso de servir a Deus. Não, queridos. Você não precisa de férias, você precisa de foco.
Você não precisa de férias, você precisa de foco. Como assim, pastor? Eu não estou pregando aqui contra o princípio do descanso, porque eu acho que você precisa descansar, isso é um princípio estabelecido por Deus. Mas eu não estou falando desse tipo de descanso. Eu estou falando dos crentes que abandonam o seu chamado e seu ministério pela metade, com a desculpa, ou por muitas das vezes com a justificativa que estão cansados e que não servem mais e que não conseguem mais fazer, porque estão cansados. Presta atenção numa coisa: essas pessoas deixam de servir, mas continuam cansados, continuam perturbados em suas almas. Sabe por quê? Porque na verdade o que elas querem não é o descanso, elas querem ficar ociosos, porque elas foram contaminados pelo mal desse século, de só querer ser servido, ser servido e ser servido. Não é isso que nós queremos em Deus, porque a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor caminharão como asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, diz o Senhor. Não há descanso sem Deus, queridos. Não há descanso sem Deus. Irmãos, há 30 anos eu sirvo a Jesus. Há 30 anos eu sirvo a Jesus. Nunca trabalhei tanto, mas também nunca aprendi tanto sobre descanso. Porque descanso não é sobre ficar parado, mas descanso é sobre permanecer habitado em segurança debaixo de uma aliança de amor. Isso é descanso. Descanso não é ficar parado sem ter o que fazer. Descanso é confiar que aquele que te chamou é fiel para cumprir e para cuidar da tua vida. Descanso não é ficar ocioso. Descanso é estar permanentemente entendendo que você não está mais no controle da sua vida, mas Ele está no controle da sua vida. Porque todas as vezes que você tomar o controle da sua vida, você vai se cansar, queridos. Sabe por quê? Porque a sua vida não é para você cuidar, a sua vida é para Jesus cuidar. E todas as vezes que nós resolvermos tomar o controle das nossas vidas, nós vamos nos cansar. Então entenda, Jesus te chamou para servir. E quando você serve, você tem a profunda revelação do entendimento dele. E você cresce em graça e em paz. E você serve ainda mais. E você serve ainda mais. Talvez você ainda não consiga ter a profundidade disso, porque talvez você ainda seja menino. Porque como eu falei semana passada, o menino só pensa em si. O menino precisa ter satisfeito as suas próprias necessidades. Eu já falei isso aqui para algumas mães, e algumas mães entram em desespero. Mas eu preciso te falar com o seu filho, quando ele é novinho, ele não ama você verdadeiramente. Ah, pastor, não faça um negócio desse comigo, não. Mas é, querido. Tem umas mães que quase se rasga. Mas é. O menino de 2 aninhos, ele ainda não te ama. Ele só está próximo da equipe, é um instinto ainda, que ele precisa receber de você, ele precisa ser alimentado de você. Isso é uma característica da imaturidade. A imaturidade não nos leva a amar, e eu vou te provar isso biblicamente. 1 Coríntios capítulo de número 13, é um capítulo que fala sobre amor, irmãos. E de repente o apóstolo Paulo, ele pega, e eu sempre falava, cara, eu não entendo Paulo, como é que o Paulo pode fazer isso? Paulo vai falando sobre amor, 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 e de repente ele fala, quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino. Mas agora já sou grande, deixei a coisa de menino. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Eu só consigo amar com esse amor que serve quando eu cresço em maturidade. Porque enquanto eu sou menino eu não consigo amar. Enquanto eu sou menino eu não consigo servir ao outro. Enquanto eu sou menino eu penso primeiro no meu umbigo antes de pensar no outro. Se a farinha é pouco, o meu pirão é primeiro. Porque isso é coisa de menino. Mas quando você cresce, você deixa de ser menino e você vive tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Para que você desenvolva um coração de servo, segunda coisa que você precisa entender, que você precisa aceitar um convite do Senhor para ser excelente na tua vida. Aceite um convite para a excelência.
2 Pedro 1:3 vai te dizer a seguinte coisa, vai acompanhando comigo aí. Diz assim: o seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade ou para a bondade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Queridos, olha o que o texto diz. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para vivermos uma vida de acordo com a sua vontade. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo e ser medíocre ao mesmo tempo. Deus está te convidando a você viver uma vida de excelência. Deus está te convidando a você ter uma vida de excelência. Deus está te convidando a você ter uma vida com resultados de excelência. E presta atenção numa coisa: Deus não te chamou para você ficar sentado lamentando e chorando, mas Deus te chamou para você deixar um legado, marcar uma história, dar frutos e mostrar para todos que Jesus Cristo salvou você e mudou a sua história. Porque Deus não quer apenas o seu melhor, mas Deus quer você por inteiro. Deus não quer uma parte sua, mas Deus quer você por completo. Deus não quer apenas a sua expectativa do que você pode fazer. Deus quer o que você está fazendo. Porque, queridos, tem muitos crentes hoje que estão vivendo a síndrome do você pode fazer. Você pode. Você tem condição. Você consegue. Mas nunca passam disso, queridos. Nunca passam disso. São como uma árvore frondosa que tem muitas folhas, mas nunca produzem frutos. Sabe aquela pessoa que tem... Cara, você é uma pessoa com baita potencial. Uau! E aí tem pessoas que acham isso magnífico. Cara, eu tenho potencial. Eu tenho potencial, mas você está ouvindo que tem potencial há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, e o seu potencial ainda não traduziu em frutos. Não basta você poder fazer, você precisa de fato realizar, porque senão você será como uma árvore. E aí eu me lembro de árvore, eu preciso que falar daquela árvore da figueira, que está lá em Marcos 11, quando Jesus chega diante dela, e vendo a distância, diz a palavra, na figueira, ele viu que tinha bastante folhas, e ele foi ver se encontrava algum fruto, algum figo, e ele não encontrou, e aproximando-se dela, não encontrou nada, apenas folha. E o texto diz que não era tempo de figo. Então Jesus disse que ninguém mais coma do seu fruto. E os discípulos ouviram isso. E eu sempre li esse texto e eu não entendia por que Jesus tinha feito isso. Se não era tempo de figo, por que Jesus foi procurar figo ali? Se não era tempo de figo, mas porque a árvore estava mostrando algo que ela não estava fazendo. A árvore estava mostrando algo que ela não estava fazendo. Ela era daquela que tinha a perspectiva de fazer, mas que nunca fazia. Há pessoas que estão aqui sentadas nessa noite, que o Senhor está te chamando para uma vida de excelência, e a vida de excelência você precisa dar o primeiro passo. Mas você precisa deixar de viver a expectativa do poder fazer, e de fato você precisa meter a mão e começar a fazer. Porque senão você vai ser uma árvore frondosa que todo mundo vai olhar e vai falar: cara, esse aí pode. Mas você nunca dá um fruto. E você nunca mantém o seu fruto. Você está há 20 anos na igreja, há 30 anos, há 15 anos. As pessoas reconhecem o dom que há em ti. As pessoas reconhecem o chamado que há em ti. As pessoas veem o que há em você, mas elas não veem o fruto que há em você, meu amado. Porque Deus não espera de você o que você não pode dar. Mas Deus espera que você se submeta a Ele, para que você dê o fruto que Ele quer. Porque não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Muitas dessas pessoas que têm a expectativa de fazer e não fazem, sabe por quê? Porque não querem se submeter. Porque não querem se submeter.
Deus tem promessa na tua vida, queridos, e essas promessas vão se cumprir, mas essas promessas vão se cumprir quando você resolver se submeter à vontade única e exclusiva de Deus. Porque no reino não se trata de você, o reino se trata dele. Você está entendendo? Quando nós temos consciência que nós estamos realizando algo que não é nosso, mas é de Deus, tudo muda, o foco muda, e o foco na promessa atrai a excelência, o foco na promessa atrai a excelência. Você começa a fazer as coisas quando você foca na promessa. E eu falei lá atrás, nós não precisamos de férias, nós precisamos de foco na promessa. Nós precisamos focar naquilo que Deus nos chamou para fazer. E nós precisamos agir naquilo que Deus nos chamou para agir. Nós precisamos de foco na promessa. O Senhor que chamou, o Senhor te deu um dom. E o Senhor já falou que você vai curar através do seu dom que você canta. Mas e aí? E o dom vai ficar na sua mão até quando? Até quando as pessoas vão precisar do que você tem nas mãos e você não vai demonstrar a ela, porque você não está focado no processo, você está focado em você. Porque o que rouba o seu foco vai conquistar a promessa que há no seu coração. E 2 Pedro 1, verso de número 4 diz isso: por intermédio destas coisas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Para quê? Para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza, do propósito divino. Ele deu a vocês uma promessa, para que vocês se tornassem participantes. Você tem uma promessa sobre a tua vida, queridos. E eu quero que você pense exatamente nisso agora. Você tem uma promessa de Deus. Você tem uma promessa de Deus para a tua vida. E essa promessa, ela tem permeado a sua vida. Mas hoje você precisa focar nisso que Deus te chamou para você fazer. Porque essa promessa vai colocar você no seu destino. Essa promessa vai tirar você da ociosidade. Essa promessa vai fazer com que você haja no Espírito Santo. Mas você precisa focar na promessa. E entenda, um lugar aonde Deus quer te levar, você não vai chegar sozinho. Você está entendendo? Um lugar que Deus te prometeu como promessa, você não chega sozinho. Porque presta atenção numa coisa, se esse lugar fosse óbvio, não foi Deus que te falou, porque se é óbvio, se é natural, você não precisa de Deus para chegar lá. E se Deus falou que vai te levar lá, é porque você não consegue chegar só, você precisa do Espírito Santo para ingressar nesse novo local. Você precisa se desapegar de tudo aquilo que te atrapalha a viver o teu chamado e o teu processo. Você precisa se desapegar. Você precisa lançar fora. Porque nós crentes, nós temos a mania de achar que tudo é para receber. E não, tem hora que nós precisamos nos desapegar. Nós temos que aprender a perder o desnecessário para viver o que é essencial. Porque senão, você vai continuar vivendo uma vida de uma possível excelência. E nunca de excelência. Paulo deixou para trás conquistas relevantes para ele desenvolver um relacionamento com Deus. E ele disse assim: tudo que eu conquistei, eu considero como esterco, como nada, contanto que eu ganhe, que eu ache, que eu me aprofunde em Cristo e naquilo que Ele me chamou para viver, queridos. Porque tudo perde o valor quando Cristo não é o centro de tudo. Você precisa entender isso.
Então, se você quer ter um coração de servo, primeira coisa, você precisa entender que você foi chamado para servir. Segunda coisa, você precisa se entender que Deus está te convidando para a excelência e não para você viver a mesma coisa que você vive sempre. Terceira coisa, você precisa se esforçar para crescer. O texto diz, verso de número 5, o texto vai te dizer a seguinte coisa: por isso mesmo, empenhe-se, esforce-se, faça um esforço para acrescentar à sua fé a virtude, e a virtude ao conhecimento. Presta atenção numa coisa, meu querido, nós falamos muito isso, no pain, no gain. Não há crescimento sem dor, sem ganho. Presta atenção, meu amado. Se você quer viver algo com Deus, algo que você jamais viveu, você precisa se esforçar, porque graça não é ausência de esforço, graça é você não ter o mérito para receber, mas você precisa se esforçar para realizar. Nós não merecemos, mas nós nos esforçamos. Nós não merecemos, mas nós precisamos fazer um esforço. Você precisa se levantar e agir. Você precisa interromper o ciclo de acomodação na sua vida e você precisa se esforçar para viver algo novo com Deus. E me perdoe se eu vou ofender os seus ouvidos religiosos, mas você precisa levantar a sua bunda da cadeira e entender que Deus não quer que você seja um crente apenas sentado no domingo, mas Deus quer que você se levante e dê uma resposta à sociedade e mostre que a glória do Senhor nasceu no teu coração. Você precisa entender isso. E esforçar-se para ser digno da vocação que você foi chamado, porque Ele te chamou. Não existe crescimento sem dor, amado. Não existe crescimento sem você pagar um preço. Não existe crescimento sem mudança. Não existe vitória sem batalha. Não existe você chegar ao final de uma corrida sem você levantar e dar os primeiros passos. Uma das coisas mais tristes que você pode fazer na sua vida é permanecer do mesmo jeito que você é hoje. Uma das coisas mais tristes que você pode permanecer é continuar sendo a mesma coisa que você é hoje. Você precisa mergulhar no desconhecido. Você precisa mergulhar no desconhecido, porque o seu crescimento vai estar no lugar do seu desconforto. Isso não é palavra de coach, não. E nem palavra de autoajuda. Isso é palavra bíblica, que diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pague o preço, tome a sua cruz e siga-me. Aquilo que me desafia me traz crescimento. Aquilo que me desafia me traz crescimento. Aquilo que me desafia me traz crescimento. Então você precisa sair do seu lugar de conforto e acessar um local que você não tem, e acessar um local que você não conhece, acessar o desconhecido. Mas o seu desconhecido vai levar a você para um lugar de crescimento. Você precisa se esforçar. Você precisa se esforçar. Jesus pagou o preço. Jesus morreu na cruz. Mas você precisa tomar a cruz e seguir Jesus. Não tem jeito, queridos. Graça significa que nós não somos merecedores. Mas não significa que nós não vamos ter que nos esforçar. Porque o reino de Deus é tomado por esforço, diz a palavra. Talvez não seja essa palavra que você gostaria de ouvir nessa noite. Mas eu sei que essa palavra vai te trazer um coração de servo e você precisa desenvolver isso. E a quarta coisa, para que você tenha um coração de servo, que você precisa entender você precisa liderar a si mesmo. Olha o que o texto diz, 2 Pedro 1, versículo de número 6,
versículo de número 7, ele diz, olha, por isso mesmo empenhe-se, lembra lá no 5, empenhe-se, faça um esforço para acrescentar à sua fé a virtude. E a sua virtude, você vai acrescentar conhecimento. E no seu conhecimento, você vai acrescentar agora domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio. Pessoas poderosas não são aquelas que governam os outros, mas são aquelas que governam a si. Eu costumo dizer que tem duas coisas que todo crente deveria pedir ao Senhor: que Deus lhe dê o dom do domínio próprio e que Deus desenvolva em sua vida. Aliás, que Deus lhe dê o dom de discernimento de espírito e que Deus desenvolva na sua vida o fruto do espírito chamado domínio próprio. Todo crente deveria ter dom de discernimento de espírito e o fruto, a manifestação do fruto do espírito, do domínio próprio. Sabe por quê? Porque o domínio próprio vai impedir que você atrapalhe o que Deus tem para fazer na tua vida. E o discernimento de espírito vai abrir os teus olhos para você entender o mundo sobrenatural, para você viver aquilo que Deus quer que você viva. Você precisa de domínio próprio e de discernimento de espírito. Uma das provas que o Espírito Santo de Deus habita em você e revela que você tem um coração de servo é que você tem o domínio próprio, porque você impõe limites a si mesmo. Você impõe limites a si mesmo, não é aos seus sonhos, mas é aos seus instintos carnais, a sua velha natureza. Você precisa dominar a si mesmo, como nós pregamos semana passada, quando o Senhor fala com Caim: Caim, o teu desejo, o teu pecado jaz à porta, basta, cabe você dominá-lo. Cabe você dominá-lo. Se você quer ter um coração de servo, e se você quer viver em Jesus, você precisa liderar a si mesmo. Você precisa aprender a ter domínio próprio. Você precisa se controlar. Queridos, eu sei, amados, que quando nós servimos pessoas, tem hora que dá vontade de assassinar alguém. Dá, irmãos. A gente sabe. Mas como a gente aprende uma coisa quando criança, que diz que vontade é uma coisa que dá e passa. Vontade é uma coisa que dá e passa. Se você tem o domínio próprio, queridos, você não peca por sentir, você peca por exercer. Se você exercer aquilo que você sente no seu coração, e o domínio próprio te impede da sua velha natureza, minha tona. Você precisa ter domínio próprio. Você precisa liderar a si mesmo. Tem pessoas que vão passar pela sua vida. Escuta isso. Você vai servir pessoas. Você vai abençoar pessoas. Tem pessoas que vão passar pela sua vida, vão consumir de você, vão usar de você, vão maltratar você, vão pisar em você, vão tacar pedra para tirar o fruto da árvore, vai bater com pau na árvore, vai fazer um monte de coisa, vai consumir o fruto e vai embora. Você vai continuar produzindo fruto, sabe por quê? Porque apesar de você produzir para que aquelas pessoas recebam, você não produz por causa delas, você produz porque você está enxertado na videira. E quando você está enxertado em Cristo, você produz a sua natureza, porque a sua natureza é uma natureza que salva, é uma natureza de servir. E você não serve por causa dos outros, você serve por causa de Jesus, mesmo que aquelas pessoas não saibam honrar a sua vida. Não tem problema. E o domínio próprio vai te ajudar nisso. Jesus na cruz do Calvário, sendo crucificado, salvando a humanidade. Tinha uns que estavam cuspindo em Jesus. Tinha outros que estavam xingando Jesus. Tinha outros que estavam fazendo uma série de coisas, batendo em Jesus. E Jesus olha para um lado e diz: hoje mesmo você estarás comigo no paraíso. Jesus olha para a mulher e vê que a mulher está ficando com o coração órfão e que o outro também está ficando órfão. Jesus olha e fala: mulher, eis aí o teu filho. Homem, eis aí a tua mãe.
Sabe por quê? Porque o domínio próprio do Espírito Santo vem sobre as nossas vidas exatamente para isso, para que no momento de adversidade nós podemos continuar, para que nós possamos continuar produzindo os frutos que Ele nos chamou para produzir, porque o domínio próprio não é só para que você seja zen, para que você seja, agora ninguém me tira do sério mais, não. O domínio próprio é para que na hora que você estiver no momento da adversidade, você continue produzindo frutos, porque você consegue liderar o seu coração e Jesus mudou a sua história. Você não é refém do seu desejo. Você continua manifestando a glória do Espírito Santo. Por isso, meu querido, não seja dominado pela ira. Não seja dominado pelas palavras duras e desenfreadas. Não seja dominado pelas vontades egoístas e pelos sonhos particulares. Não seja dominado por você. Mas entregue ao Espírito Santo o controle de todas as áreas da sua vida. Entregue ao Espírito Santo o controle de todas as áreas da sua vida. E qualquer coisa que domine você, que você possa entregar ao Espírito Santo, para que Ele possa dominar através de você. Se você quer ter um coração de servo, você precisa entender que Jesus te chamou para servir, que Jesus te chamou para a excelência, e que talvez você esteja sentado aqui, e talvez você nem entenda ainda seu propósito, mas o que você fizer, queridos, saiba que Jesus vai te levar para a excelência. Que você precisa se esforçar para crescer, que você precisa liderar a si mesmo, ter domínio próprio sobre você. Se você quer ter um coração de servo, a quinta coisa que você precisa aprender é que você precisa se conectar com o que Deus está fazendo. O texto continua dizendo, no versículo de número 8, porque se essas qualidades, quais essas qualidades? Todas essas que eu acabei de falar, domínio próprio, virtude, fé, se todas essas coisas habitarem em você, se você for um cara dominado pelo Espírito Santo e elas existirem em você e elas estiverem crescendo em sua vida, verso de número 8, elas impedirão que você, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, seja um inoperante e um improdutivo. Quando você vive essas coisas, você continua produzindo para o Espírito Santo. Quando você vive essas coisas, você está conectado com o que Deus está fazendo. Conecte-se com o que Deus está fazendo, queridos. Não com o que você está querendo. Não faça o que você quer fazer. Sabe por quê? Porque se você está satisfazendo o seu próprio desejo, se algum dia o mundo te oferecer alguma outra coisa que vai satisfazer o seu desejo, você vai aceitar. Se você está servindo a Jesus, tem muitos crentes por aí deixando de servir Jesus, sabe por quê? Porque não estão conectados com o que Deus quer fazer, eles estão conectados com o que Ele quer fazer, não estão conectados com os sonhos de Deus, estão conectados com os seus sonhos. E aí presta atenção numa coisa, quando a dificuldade bate a porta, quando os problemas chegam e ele acha, não, isso não vai acontecer, sabe o que ele faz? Ele se desconecta de Deus, ele se distancia de Deus. Porque, queridos, quem trabalha por Deus por dinheiro, trabalhará para o diabo por uma oferta melhor, meu amado. Você precisa entender isso. Se você serve a Deus apenas para receber algo de Deus, se Satanás te oferece algo melhor, você vai aceitar. Parece duro, mas é verdade. Porque o ministério é um convite para você viver experiências com Deus e estar conectados com Deus. Não se trata de você, se trata de Deus. Não se trata de mim, se trata de Deus, queridos. Não se trata do que eu quero, se trata do que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Existem duas coisas importantes sobre você conhecer Deus. Primeiro, que Deus vai te empurrar para uma vida ativa e dinâmica. E segundo, Ele sempre vai querer que você se torne produtivo e fértil. Deus sempre vai querer que você se torne produtivo e fértil. Se você está querendo viver o ócio,
está à toa, parado, sem fazer nada. O crente 3 S's, o salvo, sentado e satisfeito. Se você está querendo viver esse tipo de cristianismo, eu preciso te dizer que não é isso que Jesus quer. Jesus não te chamou para que você fique salvo, sentado e satisfeito, mas Jesus te chamou para que você realize as tarefas dele, meu amado. Você precisa entender isso. Pastor, eu estou querendo algo mais, não sei o quê. Aí você vai ter que procurar umas filosofias de vida que tem por aí. Mas não é Jesus. Porque Jesus não te chamou para isso. Jesus te chamou para estar conectado com os negócios dele. Ele diz assim, ó, o meu Pai trabalha e continua trabalhando até a data de hoje. O reino de Deus não é um reino para toas, irmãos. O reino de Deus não é um reino para que as pessoas sentem e fiquem satisfeitas e engordando e ficando felizes por isso, não. Quando conhecemos a Deus, Deus nos tira da ociosidade e nos conecta com a dinâmica do seu reino. E a dinâmica do seu reino é sempre alguém precisando de mim e de você. E nós sempre podemos abençoar a vida de alguém. Você precisa entender isso. O texto que nós acabamos de ler, ele usa a palavra inoperante. Se vocês estiverem vivendo em Jesus, vocês jamais serão inoperantes. Quer dizer, vocês jamais deixarão de operar. Vocês jamais deixarão de estar em operação. Vocês não vão estar desempregados. Vocês vão estar vivendo o negócio de Deus. E o negócio de Deus é fazer com que o reino dele seja estabelecido nessa terra. Trabalhe para Deus. Crente que não trabalha para Deus, dá trabalho. Crente que não trabalha para Deus, dá trabalho, meu amado. Trabalhe para Deus. Eu não estou falando para você trabalhar para mim, não. Estou falando para você trabalhar para Jesus, não. Eu estou falando para você trabalhar para Deus, para você conectar a sua vida aos propósitos de Deus. A sua vida não pode ser uma vida inútil, irmãos. Você não pode ser uma vida infértil, uma vida inoperante. Você precisa fazer algo na sua vida. Deus está te dando algo para você fazer. Todo santo dia aparece algo para você fazer no reino de Deus. E você que vai decidir se você faz ou não. Se você escolhe ou não. A decisão é sua. Porque Deus é que opera. Opera através de quem? Dos seus instrumentos. E nós somos instrumentos na mão dele. Que ele queira usar de nossas vidas. Da forma como ele quer e da forma como ele bem desejar. Que tenhamos um coração de servo. Tem muitos por aí, queridos, que querem ser os críticos da igreja. Tem muitos por aí que não querem fazer nada pelo reino e querem criticar. E eu preciso te falar uma coisa, você que está servindo a Jesus, pode ficar ciente, sempre vai ter um crítico para criticar o que você está fazendo. Sabe por quê? Porque o crítico sempre são aqueles que estão desconectados da vontade de Deus. Se você for olhar, os críticos sempre são aqueles que não estão realizando nada. Sabe por quê? Porque eles não estão realizando nada, então eles têm tempo para ficar criticando. Porque se eles estivessem ocupados trabalhando para Jesus, eles não teriam tempo para achar defeito. Porque quem está comprometido com o propósito não busca defeito, mas busca a solução e emprega a solução. Você está entendendo a diferença? Quem está comprometido com o reino não procura defeito, ele procura a solução, meu amado. E presta atenção numa coisa, eu falava isso hoje pela manhã. Tem muitas pessoas por aí criticando as igrejas, criticando o reino e falando uma série de coisas. São os teólogos do Facebook porque acham que agora descobriram a roda. E estão metendo o mar na noiva do cordeiro. Que Deus tenha misericórdia deles. Pastor, mas a gente precisa denunciar pecado. Denuncie pecado. Mas sabe como é que salvo denuncia pecado?
não é acusando, porque se você acusa, você está fazendo o papel do acusador, e o acusador, a palavra me diz que é Satanás. Sabe como é que a Bíblia me mostra que um salvo mostra algo novo, apontando um novo comportamento, uma nova forma de vida? Você não denuncia um prédio torto gritando contra o prédio, você denuncia um prédio torto construindo um prédio reto do lado dele. Você está entendendo, meu querido? Você não denuncia o procedimento da Rejane acusando a Rejane. Você vai ser salvo e fazer algo por ela quando você chegar próximo dela e mostrar para ela a nova forma de agir e de viver. Se você entendeu e está conectado com o plano de Deus, Deus quer usar você para mostrar coisas novas ao mundo e não para estar criticando o mundo. Os críticos vão ser sempre aqueles que estão desconectados. E você pode reparar, todo crítico é um estéril. Todo crítico não produz nada na vida. E eu posso te falar isso biblicamente. Lembro de quem? Mical. Na mesma hora. Mical. Estéril. A arca estava lá. Ninguém foi buscar a arca. Na hora que Davi resolve buscar. E Davi se alegra. E Davi vem dançando na frente da arca. Mical olha e fala assim: você é um vagabundo. Está dançando como um vadio na frente da arca. Você não está reparando isso? Você não está reparando isso? E a Bíblia diz que a partir daquele dia ela se torna uma estéril. E ela não produz mais. Você quer ver um outro crítico estéril que não faz nada no reino? Judas. Falamos um pouco tempo atrás sobre isso aqui na igreja. A mulher vai lá e entrega a sua adoração, rasga as suas vestes, quebra o seu vaso de alabastro, o seu perfume mais caro, faz uma oferta extravagante. Esse dinheiro tinha que ser vendido e dado aos pobres. Ele nem adora e nem deixa os outros adorar, queridos. Isso é o crítico. É aquele que às vezes está na igreja e olha e fala assim: nossa, mas o louvor foi tão ruim. Aí cutuca o irmão do lado e fala: você viu? O irmão desafinou. Você viu o que aconteceu? Eu nem faz e nem deixa os outros fazer, queridos. Se está ruim e você está, ou você assume uma posição conectada no propósito de Deus e vai ajudar a melhorar, ou você se cala e não vai ser estéril, porque se você for abrir a sua boca para ser um crítico, você vai ser um estéril e você vai estar servindo ao inferno. Porque quem está conectado não tem tempo para criticar, queridos. Mas o crítico sempre será o estéril. O servo será sempre o operante, o produtivo. E eu termino dando a última sexta coisa. Se você quer ter um coração de servo, para você desenvolver um coração de servo, movimente-se para uma outra estação na sua vida. Movimente-se. O texto diz assim, todavia, verso de número 9, todavia, se alguém não as tem, está cego e só vê o que está perto. Todavia, se você não tem esse coração, você não consegue viver uma nova estação. Você só vê o que está perto. Esquece das purificações dos seus antigos pecados. Tudo que está em movimento está vivo, queridos. Tudo que está em movimento está vivo. E movimento pressupõe mudança. Não erga monumento para o passado. Não erga monumento achando que está tudo muito bom. Irmão, quem está perto de mim sabe, eu sou um eterno insatisfeito. Eu acho que tudo pode melhorar, irmãos. Eu tenho até que tomar muito cuidado, porque eu tenho uma autocrítica muito grande. E às vezes eu preciso da minha uma só carne. E às vezes eu me critico até ao extremo, e a Kézia às vezes chega para mim e fala: olha por isso aqui, não é por aí não. Olha isso aqui. E eu dou graças a Deus pela vida dessa mulher, irmãos. Porque, vou abrir um parênteses aqui. Viva e busque, você que é solteiro, casar com uma pessoa que esteja comprometida com o propósito que Deus tem para a tua vida. Porque no momento em que o propósito ficar meio nebuloso, essa pessoa vai fazer com que você enxergue todo o plano que Deus tem para fazer na tua vida. E eu dou graças a Deus pela vida dessa mulher, em nome de Jesus. Eu
só estou só com o braço ruim, irmãos. É que vocês me entendem. Só você distrair um pouquinho. E eu sou um eterno crítico, irmãos. Eu sou um eterno crítico comigo mesmo. E Charles Spurgeon tem uma frase que eu uso muito para a minha vida, que diz: a satisfação com o resultado é a morte lenta do seu progresso. Quando você fica contente com o que você está vivendo, você para de viver novas estações da sua vida. E presta atenção numa coisa: Deus tem novas coisas todos os dias para você. Deus tem uma estação nova para o seu chamado. Deus tem uma estação nova para o seu ministério. Deus tem uma estação nova para a sua vida todos os dias, meu amado. Deus tem uma estação nova. Servir a Deus, e aí eu preciso que você coloque isso no teu coração. E se você puder, escreva essa frase até em frases garrafais na sua casa. Servir a Deus, você vai estar sempre num lugar aonde a sua força não vai ser suficiente, meu querido. Servir a Deus, você sempre vai estar num lugar onde a sua força não é suficiente. Então você precisa querer viver uma nova estação. E para você viver essa nova estação, eu preciso que dizer: se livre do medo. Se livre do medo. Se livre da insegurança de achar que a sua força não é suficiente, que ela de fato não é suficiente. Como eu falei, se fosse óbvio, Deus não tinha te levado. Aliás, você que chegado lá sozinho. Se você chegou lá sozinho, é porque não é por Deus. Um lugar que Deus tem para a tua vida é um lugar magnífico. E esse lugar magnífico é Deus que vai te levar, e é pela força dele, não é pela sua força. E tomara mesmo que você tenha esse sentimento, que a sua força não é suficiente, porque nunca vai ser, para que a gente sempre dependa de Deus, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, diz a palavra. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Tem pessoas, queridos, que impedem o crescimento da sua vida. Não seja você isso na sua própria vida. Tem pessoas que seguram o seu crescimento porque não querem acessar um novo nível, porque não querem viver pressão. Presta atenção, meu querido, eu preciso que você entenda isso. Sempre que você está sendo levado a lugares excelentes, você vai viver pressões de lugares excelentes, porque grandes servos de Deus sempre nasceram em momentos de crise. Davi não seria Davi se Golias não tivesse levantado, meu amado. Você precisa botar isso na sua cabeça. Se Davi quisesse continuar sendo medíocre como aqueles guerreiros de Israel, ele estaria lá sentado na tenda ouvindo insultos de Golias. Mas não. Golias vem, como diz em 1 Samuel 17:23, Golias vem e traz um desafio. E nesse desafio ele ofende o povo de Israel. E Davi, ele sai da mediocridade da tenda que as pessoas estavam, do local de conforto, e ele se levanta e ele se coloca sobre um momento de pressão. E nesse momento de pressão, um gigante é derrotado. E um rei nasce. Um gigante é morto. E nasce um rei, um grande guerreiro. Porque você precisa entender, queridos, que os gigantes não vêm para nos abater, mas os gigantes vêm para promover aqueles que são servos de Jesus para uma nova estação em sua vida, queridos. O Senhor está te levando para uma nova estação. Você está sendo desafiado a viver desafios. Você está sendo mesmo desafiado a viver nova estação na sua vida, uma nova estação ministerial, um novo tempo. Há uma feira ministerial nessa igreja hoje te convidando a servir, e talvez você não se ache capaz, ótimo que você não se ache. Só esteja disposto, só se coloque à disposição, porque a pressão vai vir. Mas para quem não sabe, os diamantes só são formados quando há uma pressão muito grande de terra. Grandes desafios estão sendo lançados. E como você tem
regido isso na sua vida. Você resolveu ser filho de Deus. E eu preciso te dar uma palavra. Parece que é uma palavra de tristeza, mas não é. Os filhos de Deus não carregam medalhas no peito. Mas os filhos de Deus têm cicatrizes nas costas. Sabe o que isso significa? Nós não vamos receber o nosso prêmio aqui. Nós vamos receber o nosso prêmio nos céus. E para isso nós vamos continuar avançando para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pode bater, pode jogar pedra, pode fazer o que for, as cicatrizes vão ficando para trás, mas nós vamos prosseguir avançando, porque como diz Filipenses, capítulo de número 2, uma coisa faço, eu esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para que estão diante de mim. Eu não me preocupo em receber a minha recompensa aqui, porque o meu coração não é daqui, o meu coração é do céu. E eu vou receber a minha recompensa é nos céus com Deus, amado. E eu termino citando 2 Pedro 1,10 para te dizer que não viva nada sem que Deus esteja contigo. E 2 Pedro 1,10 te diz assim: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado de vocês e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, vocês jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para isso que nós vivemos, queridos. Deus é o caminho e não dá para fazer as coisas sem Ele. Continuem enxertados nele, porque Ele é a videira e vocês são os ramos. E aquele que permanece nele produzirá muitos frutos para a honra e glória do teu nome. Fique de pé em nome de Jesus.